Nessa quarta-feira, o Brasil faz o último amistoso antes do início da Copa América. A estreia na competição da Copa América será contra a seleção da Costa Rica no dia 24 de junho. Tá chegando, né? Nesse momento que eu tô gravando, faltam menos de 14 dias para o início da Copa América. O Brasil vem de uma boa vitória contra o México, com um time mesclado, né? Jogou boa parte da partida com um time misto, depois começaram a entrar os titulares, no final o Brasil acabou tomando um susto, tomou um empate, depois fez um gol no finalzinho com o Endrick e passe do Vinícius Júnior, e provavelmente contra os Estados Unidos já deva colocar a seleção titular aos olhos do Dorival, né? A equipe que provavelmente deve estrear também na Copa América, e esse talvez seja o grande jogo dessa quarta-feira, que também conta com a Liga Profissional da Argentina e um jogo da segunda divisão da Espanha, né? Os playoffs para a tentativa de subida na Espanha. Acho que esse jogo do Brasil talvez seja o meu único foco desse dia, mas a gente vai comentar sobre outros jogos complementares para essa quarta-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 12 de junho. O primeiro jogo que você pode observar nessa quarta-feira é o jogo da volta das semifinais de playoffs da segunda divisão da Espanha, né? Times que buscam o acesso. Lembrando que o Leganés foi o campeão da segunda divisão da Espanha e o Valladolid, time atualmente do Ronaldo Fenômeno, conseguiu também o retorno, né? Eu acho que o Valladolid até conseguiu o primeiro, depois com a vitória o Leganés conseguiu o acesso e o título. E temos nas semifinais o Eibar contra o Oviedo. O primeiro jogo foi 0-0. Jogo agora na casa do Eibar. Como o jogo está empatado, me parece muito mais um jogo para você assistir ao vivo, não criar tanta expectativa em relação a gols, pelo menos no cenário de jogo empatado. Quando e se acontecer um gol, a La Liga 2 já tem o estigma de ser um pouquinho mais truncada. Você verifica o comportamento da equipe que marcou, se ela está mais focada em se defender, se ela pode buscar o contra-ataque, para também a gente não se abraçar num cenário de over, num jogo que não tem espaço nenhum, tá? É uma opção para você trabalhar na parte da tarde. Eu particularmente venho nessa quarta-feira para trabalhar apenas o amistoso do Brasil com os Estados Unidos. Quero fazer as minhas anotações, afinal de contas, são duas equipes que estarão presentes na Copa América. Quero só dar uma olhada como que vai ser aqui a situação da chave dos Estados Unidos nessa Copa América. Os Estados Unidos caiu no grupo C. Bolívia, Panamá, Uruguai e Estados Unidos. Não é um grupo fácil, mas também não é um grupo tão difícil. Acredito que os Estados Unidos passem em segundo, tá? O Uruguai está muito forte essa temporada. Acredito que o Uruguai vai longe nessa Copa América se nada mudar. A Bolívia é uma seleção que depende muito da altitude e eu acho que a Bolívia não vai conseguir desempenhar um excelente papel, mas os Estados Unidos, eu acho que a segunda colocação ele consegue pegar. O Brasil ficou no grupo com Colômbia, Costa Rica e Paraguai, também um grupo que eu espero a seleção brasileira pelo menos na segunda colocação, né? Sei que o trabalho do Dorival está começando ainda, mas dá para pensar no Brasil na primeira colocação nesse grupo tranquilamente. Agora, passar em segundo seria uma grande zebra, não passar seria pior ainda. Enfim, vamos falar desse amistoso que traz novamente o Brasil com uma cotação parecida com a do México, 1,40 e blau, né? Sendo que contra o México, a gente fez uma análise de um Brasil titular e o Brasil entrou com um time misto, um time alternativo, dando minutos para outros jogadores. O Dorival queria observar, acho que está certo ele, mas agora contra os Estados Unidos me parece que vem o time completo. Pelo que eu estou entendendo aqui da escalação, o Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Éder Militão e o Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo e Endrick na titularidade. Isso quer dizer que provavelmente o Rafinha deva perder espaço um pouquinho para que Rodrigo seja colocado um pouco na direita e o Endrick fique ali de 9, né? Acho que o Endrick já pediu passagem faz tempo e o gol que ele fez contra o México no último minuto foi a gota d'água. O Endrick já mostrou que veio há muito tempo e essa conexão do Endrick com o Vini Júnior tem que aproveitar isso muito bem. Eles estão num momento muito bom, o Vini Júnior está voando, muito provavelmente será o melhor jogador do mundo. Vamos entender um pouquinho o estilo de jogo das duas equipes, principalmente dos Estados Unidos, tá? Vou buscar aqui os Estados Unidos contra outras seleções. Vamos pegar os Estados Unidos contra a Alemanha, também num amistoso. Olha como os Estados Unidos não tinha tanta posse de bola,
né? Teve aqui 40% de posse, chegou a finalizar 6 vezes e no gol finalizou 3. Não é um time, ou seja, estéril, né? Não é um time que não vai fazer nada. É um time que vai tentar buscar alguma coisa, tanto é que fez o gol contra a Alemanha, mas também não é uma seleção que fica propondo jogo contra grandes seleções. Propôs jogo contra a Gana, Trinidad e Tobago, olha só, seleções fraquinhas, com os Estados Unidos começando a 1-0-2, Estados Unidos dominando de cabo a rabo. Aí jogou de novo com Trinidad e Tobago e conseguiu perder para Trinidad e Tobago, fora de casa, né? Olha que loucura. Começou com uma cotação de 1,22 e perdeu o jogo. Também teve o cartão vermelho aqui, isso facilitou, né? A vida do Trinidad, mas ainda assim os Estados Unidos se classificou na Nations CONCACAF da Nations, né? A Nations da CONCACAF. Contra a Eslovênia, não teve posse de bola. Contra a Eslovênia, começou como favorito, tentou dominar o jogo, perdeu. Contra a Jamaica, dominou o jogo de cabo a rabo, venceu. Contra o México, teoricamente dominou um pouco do jogo, né? O México é um pouco mais reativo, não gosta tanto de ter a bola. E contra a Colômbia, que já é uma seleção aqui mais próxima da gente em relação a nível de enfrentamento, os Estados Unidos não teve tanta bola assim. É um time que chega, que quando joga contra a seleção maior não tende a ter posse, tanta posse assim, né? É um time que tende a ter alguns momentos de lampejo, mas não é um time bobo. Finaliza no alvo, chegou a finalizar 10 vezes contra a Colômbia, 2 vezes no gol, marcou um gol. Então, não imagino que seja uma seleção que vai ficar só se defendendo. Aí a gente parte para a seleção do Dorival. Eu vou falar só do Dorival, tá? Da parte do Dorival. Contra a Inglaterra, foi um Brasil que não teve posse. Um Brasil que jogou de maneira reativa. Né? Dá para ver claramente aqui que a Inglaterra teve muito mais posse que o Brasil e muito mais volume de jogo, mas a seleção brasileira foi muito mais efetiva. Gol do Endrick no final. Contra a Espanha, Brasil praticamente sem posse nenhuma, né? A Espanha tem a sua característica de ter a posse de bola, teve quase 60% de posse. Isso não fez do Brasil um time que só se defendia, pelo contrário, o jogo foi 3-3. O Brasil finalizou 6 vezes no alvo, finalizou 12 vezes no total. Então foi uma equipe que criou oportunidade. Então não necessariamente o Brasil sendo uma seleção que vai jogar sem a bola, ele é uma seleção frágil. Mesma coisa aconteceu contra o México. Ó. O Brasil não foi dominante de cabo a rabo. Não foi. O México teve talvez até um pouco mais de posse. Não teve. Foi 56-44. Mas quando você olha na barrinha aqui, ó, o México parecia até um pouco mais agressivo. Mas o Brasil foi mais efetivo em algumas situações, né? Então, contra os Estados Unidos, eu não tô, somando as duas informações, eu não tô conseguindo visualizar um Estados Unidos tão fechado lá atrás, mas pelo estilo do Dorival, eu também não tô conseguindo identificar uma seleção brasileira propondo o jogo o tempo todo. Isso quer dizer que provavelmente a gente vai ter momentos onde o Brasil está bem e depois um momento melhor dos Estados Unidos. Eu não estou vendo, com o estilo do Dorival, o Brasil propor jogo o tempo todo. Eu já acompanhei o Flamengo do Dorival e sei como funciona mais ou menos ali o estilo de jogo do Dorival. É um time mais defensivo, mais organizado e tem suas saídas de jogo ali em velocidade. Então, sinceramente, não me parece que essa cotação aqui de 1,50, e é aqui que eu quero fechar o meu raciocínio, que vai ser um jogo completamente dominante, que vai ser um jogo completamente fácil para o Brasil. Quando você olha uma cotação de 1,50, você imagina um time se sobressaindo muito em cima da outra, principalmente jogando fora de casa. Os Estados Unidos jogam em casa, né? Não podemos esquecer isso. Então, eu tomaria bastante cuidado. Eu vejo uma seleção brasileira vencendo, principalmente com o time titular, mas eu não duvido que o Brasil possa ceder oportunidades para os Estados Unidos com alguma frequência. Os Estados Unidos marcou contra a Colômbia, marcou contra o México, venceu o México por 2-0 na final da Nations da CONCACAF, marcou contra a Alemanha, no amistoso. E o Brasil não tem, com o Dorival ainda, um DNA de uma equipe que propõe só o jogo. Então, se você vem olhando para o Brasil, peso de camisa, cotação de 1,50, achando que o Brasil vai dominar o jogo dos primeiros minutos até o final do jogo, eu não acho que é por aí. Então, coloca esse tipo de informação na tua precificação, se você é um punter, e também toma cuidado para você que é um trader, porque provavelmente a posição que você vai abrir a favor do Brasil, ela não vai se sustentar talvez por muito tempo. Em algum momento você vai sentir que é hora de fechar, porque o Brasil deu uma recuada ou está deixando os Estados Unidos jogar e chegar demais, tá? É bom a gente ter essa expectativa e realidade muito bem definida para não se frustrar. Né? É um jogo que a gente geralmente vem, para quem trabalha ali a pior equipe em campo, é um jogo que você olha para os Estados Unidos e acha que vai ficar contra os Estados Unidos os 90 minutos. Ou para um back favorito, você acha que o Brasil vai dominar o primeiro tempo totalmente. Às vezes não vai ser assim, pelo menos não tem sido assim contra as seleções que o Dorival enfrentou, tá bom? Então eu não duvido que os Estados Unidos consiga também finalizar, chegar, criar perigo em alguns momentos do jogo. Isso faz com que o Brasil não tenha plena superioridade
os 90 minutos. Se você é um trader por aqui, eu acho que você tem que ficar muito atento à leitura para saber abrir e fechar a posição e não ficar abraçado numa posição só. É um erro de muita gente, né? Encontrei superioridade, vou entrar. O Brasil começa a perder um pouco de fôlego, vou esperar um pouco. Pô, vai esperar o quê? Ah, não, vou esperar um pouquinho porque daqui a pouco volta de novo a superioridade. Tá, mas e se não voltar? O preço já tá indo embora. Então, é um tipo de jogo que eu ficaria muito atento para fechar a posição quando a superioridade de fato acabar. Para você que vai trabalhar lei Estados Unidos, a mesma coisa. Não se abrace em posição esperando coisa que você ainda não está vendo. Viu que a superioridade do Brasil não aconteceu ou diminuiu? Fecha ou não abre posição, tá? Se você é um punter por aqui, 1,50 é uma cotação justa? Eu acredito que sim, para uma seleção titular do Brasil, mas não vamos esquecer que é um início de trabalho. Se o Endrick não faz aquele gol no final, o Brasil estaria um pouco pressionado, não? Tendo empatado com o México, você não acha? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acredito que ainda é o início de trabalho. Eu não coloco a minha mão no fogo por essa seleção do Dorival ainda. Aliás, eu não coloco a minha mão no fogo pela seleção brasileira há muito tempo. Então, 1,50 para mim é uma cotação justa, mas que eu não apostaria. Eu não colocaria uma cotação diferente se eu fosse precificar esse jogo, mas também não colocaria meu dinheiro, tá? Se eu puder encontrar uma cotação maior, acima de 1,80, próximo de 2, com o Brasil me dando o sinal de que vai para cima, eu gostaria sim de estar a favor do Brasil, mas isso não ao vivo. Não sei se eu olharia para handicap asiático, para um Brasil vencendo por mais do que 2 gols de diferença. Acho que ainda é cedo para essa seleção do Dorival. Lembrando que é um teste e talvez seja o melhor teste para o Brasil para a Copa América, porque contra a Inglaterra estava extremamente pressionado, foi o primeiro jogo do Dorival. Contra a Espanha, na casa da Espanha, também estava muito pressionado. Contra o México, o Brasil conseguiu pelo menos rodar algum elenco para testar algumas peças. E agora, com os Estados Unidos, de volta os titulares para aplicar o que o Dorival vem passando no treinamento. Talvez seja o melhor teste para o Brasil, mas eu ainda acho que para handicap asiático é muita coisa. Em relação ao mercado de gols, o Brasil não tomou gol da Inglaterra, estava muito pressionado naquele jogo, né? É verdade. Tomou 3 da Espanha, tomou 2 do México. Eu não duvido que possa sofrer gol aqui dos Estados Unidos também. O ambas marcam tá 1,73, poderia estar um pouquinho mais alto. Mas eu gosto de pensar no cenário de 2,5. Não acho ruim o cenário de 2,5, tá? Porque apesar de ser um jogo sério para a seleção brasileira, é um jogo também festivo para os torcedores, né? Porque apesar de ser um jogo sério para a seleção brasileira, os Estados Unidos é um time que cede muita oportunidade. Quando joga contra equipes um pouco mais fortes, tomou 3 da Alemanha, tomou 5 da Colômbia. Então a gente pode ver talvez os Estados Unidos, por exemplo, atrás do placar, buscando o resultado e dando espaço para o Brasil. Então quanto antes sair o primeiro gol, e de preferência que esse gol seja do Brasil, eu vejo a possibilidade de trabalhar mais 2 gols aqui. Então, provavelmente, gol do Brasil no primeiro tempo, os Estados Unidos vindo para cima, é um cenário que eu buscaria mais 2 gols, provavelmente com uma cotação acima de 2. Só recapitulando, para você que é um trader assim como eu, tomaria muito cuidado com longas exposições no mercado, sem conferir a leitura de jogo, porque, como a gente viu aqui, é um Brasil que consegue ter domínio em alguns momentos. Contra o México, talvez no início do segundo tempo, pouquíssima coisa. É um Brasil muito mais letal com Dorival do que propriamente um Brasil que progride em superioridade e, consequentemente, marca um gol. Não tem sido assim, pelo menos não aconteceu assim, ó. Contra a Inglaterra, marcou um gol praticamente de contra-ataque. Contra a Espanha, a maioria dos gols foram marcados também não em momentos onde o Brasil estava bem, em momentos aleatórios. E contra o México, a gente teve também momentos de finalização de fora da área, situações de lançamento para a área. Não são aquelas situações onde o Brasil vem bem e, na consequência, faz o gol. Então, para você que é um trader, verifica a sua posição o tempo todo, para ver se você não está abraçado numa posição somente por situação de confiança na camisa, que é um perigo, obviamente. Nas opções de jogos complementares para essa quarta-feira, sinceramente, não tem tantos, tá? Para você que trabalha o submundo, o nosso carinhoso submundo, você tem a Finlândia, né? O KuPS está na liderança aqui com 25 pontos. Tem o Vasa na segunda colocação, o SJK, que também é um time muito conhecido, e talvez o mais famoso, o Helsinki, que está nesse momento na terceira colocação, tá? No Campeonato Argentino, na Liga Profissional da Argentina, Godoy Cruz e Rosário, Argentino Júnior, que estava no grupo do Corinthians na Sul-Americana, e Central Córdoba, Gimnasia e Barracas Central, e Independente e Banfield. A maioria desses times estão aqui na parte do meio para baixo da tabela, dessa longa tabela do campeonato argentino. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Cuidado para não se meter em jogos que você não conhece, que não tem informação, que não tem stream. Realmente a grade está fraca por conta desse início, né? Pré-início de Eurocopa e Copa América. Mas seja firme, seja forte, segura esse vício, essa vontade de clicar, essa ansiedade, e daqui a pouco tem jogo importante para a gente fazer. Até a próxima.